louvar ao Senhor, exaltar o Senhor na beleza da sua santidade. Sempre bom podemos estar na casa do Senhor, podendo adorá-lo, louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos, da Patrícia e do Emerson, ter abrido as portas para esse momento. Nós vamos fazer uma reflexão na palavra de Deus e depois nós iremos orar, que esse é o nosso maior objetivo nesse trabalho de hoje. Quero que você abra a Bíblia comigo, Romanos, capítulo 12. Eu quero falar sobre a comunhão e a mutualidade cristã. Está baseado em Romanos, na leitura oficial que lemos no início. Só que nós vamos... Romanos 12. Nós vamos voltar um pouquinho para cima, ler aí, todos juntos, o versículo 5 de Romanos 12. Versículo 5. Vamos ler todo mundo junto, versículo 5. Vamos ver se segue aí, se a ajuda dos universitários, quem tem, que é o óculos, essa é a ajuda do universitário na leitura. Vamos ler todos juntos então, versículo 5. 1, 2, 3. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Louvado seja Deus. Os irmãos podem ficar à vontade. Falando acerca do texto que nós lemos, acerca daquilo que nós refletiremos hoje, acerca da comunhão e a mutualidade cristã. Primeira coisa que nós precisamos entender é que a igreja é a família de Deus. A igreja, a essência da família, então, como igreja, é o relacionamento entre os irmãos. Entendendo que a igreja é a família de Deus e a essência dessa família é o relacionamento entre os irmãos. E é por isso que o salmista, no Salmo 133, o versículo 1, ele vai dizer que como é bom e agradável viveres unidos, irmãos. Como é bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Então, viver unido é viver em comunhão. Viver unido é viver em comunhão com os irmãos, é viver em comunhão com o Pai, com Cristo. E decidir praticar os mandamentos desta união deve ser uma decisão mútua, deve ser uma decisão de todos nós, a fim de proporcionarmos uma comunhão prazerosa e uma comunhão eficaz. Nós vemos que o conceito bíblico de comunhão, e é exatamente isso que nós estamos realizando aqui hoje, que a comunhão, a palavra comunhão, ela é a tradução da palavra grega koinonia, que significa ser parceiro, que significa ser companheiro ou participante. Então a palavra comunhão significa que eu sou seu parceiro, eu sou participante, eu sou companheiro. É ter companhia, é ter parceria e é ter participação na vida uns dos outros. Essa comunhão que nós temos aqui se chama koinonia, esta participação, é este companheirismo, né? É esta parceria que temos entre os irmãos, não só no momento de alegria, mas também no momento de tristeza, não só no momento de festa, mas também no momento de luta, não só no momento de canto, mas também no momento de oração. E é isso que nós, como igreja, estamos praticando, a koinonia, a participação, o companheirismo, né? Participando juntos de caminharmos em oração.
Bailey resume, um reformador, que a comunhão tem a ver com aquela relação pessoal que os cristãos gozam com Deus e uns com os outros. Isso é ter comunhão, né? Em virtude de serem unidos a Jesus Cristo. E quem estabeleceu esta união foi o Espírito Santo de Deus, que habita na vida dos crentes. É Ele que estabelece essa comunhão, essa união entre todo cristão, unindo-os a Cristo e a todos os que são de Cristo. Então o Espírito Santo é que une. A comunhão cristã tem algumas características principais. Primeiro, a comunhão espiritual ou dedicação de um tempo para orar, estudar a palavra de Deus, adorar e o partir do pão, compartilhar as necessidades materiais uns dos outros, a cooperação da obra missionária, a união e unidade quanto aos alvos e propósitos espirituais da igreja. Então tudo está relacionado nessa koinonia, né? Nesse companheirismo, nessa participação. Então o conceito bíblico de comunhão é parceria, companheirismo e ser participante. Mas o que é a mutualidade cristã? Mutualidade cristã é um termo da língua portuguesa para descrever o dever de cada crente, o dever que cada crente tem um para com o outro. Mutualidade cristã é essa linguagem que descreve o dever que eu tenho com você, o dever que eu tenho com o irmão Voltair, o dever que eu tenho com o irmão Emerson, o dever que eu tenho com o irmão Ageu. Mutualidade cristã. A igreja precisa entender esta mutualidade, a igreja precisa entender esta comunhão e essa mutualidade. É o dever que eu tenho com o meu irmão. O que nós estamos realizando aqui nessa noite? O dever de orar um pelos outros. Isso é mutualidade cristã. É o dever de orar, é o dever que eu tenho de orar um pelos outros, né? É o dever que eu tenho para com o meu irmão. Enquanto membro dessa família de Deus, a mutualidade origina-se da expressão bíblica, uns pelos outros. É a leitura que nós lemos, Romanos 12:5. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então, ela é a expressão bíblica, uns para com os outros. Dos 36 mandamentos mútuos existentes no Novo Testamento, nós destacaremos alguns que vai dizer conforme nós devemos amar uns aos outros. Por exemplo, ame-se uns aos outros, Romanos 12:10. Aceite-se uns aos outros, Romanos 15:7. Saúdem uns aos outros, 2 Coríntios 13:12. Cuidai uns dos outros, 1 Coríntios 12:25. Sujeite-se uns aos outros, Efésios 5:21 e 22. Suportem-se uns aos outros, Colossenses 3:13. Não tenham inveja uns dos outros, Gálatas 5:26. Não se queixem uns dos outros, Tiago 5:9. Não falem mal uns dos outros, Tiago 4:5. Não mordam e devorem uns aos outros, Gálatas 5:15. Não provoquem uns aos outros, Tiago 4:11. Gálatas 5:26. Não mintam uns aos outros, Colossenses 3:9. Confessem os seus pecados uns aos outros, Tiago 5:16. Perdoai-vos uns aos outros, Tiago 5:15. Edifiquem-se uns aos outros, 1 Tessalonicenses 5:11. Ensinem uns aos outros, Colossenses 3:16. Encorajem uns aos outros, Atos 13:15. Aconselhem-se uns aos outros, 1 Tessalonicenses 5:6. Cantem uns para os outros, Colossenses 3:16. Sirvam uns aos outros, 1 Pedro 4:10. Levem a cargas uns dos outros, Gálatas 6:2. Hospedem uns aos outros, 1 Pedro 4:9. Seja bondosos um para com os outros, Efésios 4:32. E orem uns pelos outros, Tiago 5:16. Aqui está declarado a comunhão e a mutualidade cristã. Eu li alguns textos para você perceber a importância dessa comunhão. O quanto que é importante dessa comunhão, desse momento. Porque a mutualidade cristã, ela é a base do ministério da igreja. Por quê? Porque a igreja manifesta a sua comunhão com Deus, entre os irmãos,
por meio da mutualidade. Comunhão se traduz em mutualidade. Orar um pelos outros, cuidar uns dos outros, chorar um com os outros, levar a cargas uns dos outros. Esta comunhão, essa mutualidade cristã que nós temos. E enfim, nós precisamos então, diante disso, diante desta comunhão que devemos ter um com os outros, diante dessa verdade bíblica que devemos ter um com os outros, nós precisamos então combater a crise de comunhão que possa existir no meio do seu povo. Se é uma coisa que nós devemos orar é para que a crise da falta de comunhão não adentre dentro da igreja. Porque uma igreja que vive em crise de comunhão é uma igreja falida. Uma igreja que vive em crise de comunhão é uma igreja que está doente. Uma igreja que vive em crise de comunhão é uma igreja que está com grandes problemas. Mas nós estamos aqui hoje para orarmos e entendermos que nós dependemos uns dos outros. Nós estamos na casa dos nossos irmãos Hermes e Patrícia para orar uns pelos outros. Nós iremos abençoar a casa deles hoje. Amanhã poderá ser a sua. Mas se você não vestir a camisa da comunhão e da mutualidade cristã, você nunca entenderá o benefício desta comunhão. E o remédio para esta crise é a prática dessa mutualidade. Esse é o remédio. É ajudar uns aos outros. Não viva exclusivamente para você. Não viva pensando só em você. Viva pensando no seu próximo. Viva pensando no seu irmão. Viva a comunhão e a mutualidade cristã. Então todos os irmãos devem estar envolvidos em servir uns aos outros para que a crise da comunhão não nos pegue. Todos participando de modo feliz e eficiente dos ministérios coletivos da igreja. Cada cristão praticando o seu dom espiritual. Cada crente exercendo o seu papel na igreja. Cada crente servindo ao Senhor com o dom que o Senhor lhe deu. Cada crente manifestando o dom a qual Cristo entregou a cada um de nós. Cada um de vocês tem um dom, esse dom precisa ser usado e esse dom precisa alcançar uns aos outros. Então, a atração de uma igreja, ela está também na maneira como que os irmãos se relacionam. Se as pessoas chegam dentro da igreja ou chegam numa reunião como essa e não tem uma apresentação, ela não é recebida ou ela não percebe o calor da comunhão, essa pessoa jamais voltará novamente. Porque as pessoas no mundo, elas procuram um lugar onde ela possa encontrar família, onde ela pode encontrar comunhão, onde ela pode encontrar mutualidade, onde ela pode encontrar companheirismo, onde ela pode encontrar participação. Então, uma igreja que age desta forma, ela então se torna atrativa pelo seu fervor na comunhão, pelo aquilo que os irmãos vivem, pelo relacionamento dos irmãos. Lembre-se que uma pessoa sempre optará por uma igreja que o recebe bem. Por quê? Porque ninguém consegue ficar numa igreja onde não se estabelece um relacionamento mútuo e um relacionamento de amizade. Ninguém fica. Porque o mundo jaz do maligno. É um tentando devorar o outro. E as pessoas no mundo procuram uma igreja que oram juntas, que falam a mesma língua, que têm comunhão, que vivem o evangelho, que cuidem uns dos outros. Essa igreja que muitas pessoas estão cansadas, estão afadigadas, estão cheias de tanta coisa. Procuram um lugar de descanso, onde a palavra de Deus é pregada e é onde ela encontrará irmãos que cuidará dela em espírito e em verdade. Deus só aceitará e só se tornará uma igreja assim, uma igreja que vive uma plena comunhão e uma mutualidade cristã. Amém, meus irmãos? Que nós possamos, então, diante desta palavra, nós vamos orarmos a Deus agora, diante dessa palavra.